Muito boa tarde. Sr. Ministro do Ensino Superior de Ciências e Cultura, Dr. José Leonardo João, Sr. Magnífico Reitor já não está, Sr. Vice-Reitor, Srs. Decanos, Sr. Coordenador da Comissão, Sr. Coordenador da Comissão Nacional do Número Grosseiro do Lyon, Sr. Diretor do Centro Cultural Português, Agostinho, caros colegas de painel, Sra. Isabel Medina, Sra. Adriana Carreira, Paulo Henrique, da Gíria Real, numa prova de que a diversidade da língua portuguesa é um fator de enriquecimento, em Cabo Verde arranjaram esta expressão fantástica para não ficar de fora e dizem assim no final: e todo o protocolo observado. E, portanto, considerem-se todos cumprimentados. Bom, dizem que os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, ao contrário das mulheres. Contrariar essa ideia, porque tenho aqui um texto que fui preparado na viagem, mas tenho aqui um aparelho ao lado da apresentação que eu quero que já está. Eu acabei de chegar hoje, estou cansado, eu estou e a apresentação também me perdeu o corpo. Portanto, cansado por todos durante a viagem, mas eu espero que tenham a vossa compreensão. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido para estar convosco aqui hoje. É um prazer enorme, dizer ao vosso vista particular, é um prazer enorme regressar a Timor, já lá vão há alguns anos desde a última vez, e tenho por este país um carinho, um apreço muito especial, e portanto é com grande alegria que aqui estou. Muito obrigado por me integrarem nesta sessão de lançamento e nesta mesa reforma. Bom, talvez falar um bocadinho do LIUB. O que é o LIUB? O LIUB é um Instituto Internacional da Língua Portuguesa que foi criado ainda antes da CTLQ, em 1989. A CTLQ só surge depois. Mas os chefes de Estado, quando se reuniram em São Luís de Maranhão, decidiram que uma forma de estreitar as relações entre os países de língua portuguesa era criar-se um Instituto da Língua Portuguesa, e assim se criou o LIUB, que tem esta missão que eu me pus, que é de promover essa gestão multilateral da língua portuguesa, uma gestão participativa. Todos os países participam do mesmo modo e, obviamente, uma participação inclusiva, uma gestão inclusiva da língua portuguesa, o que significa que ela tem de manter as suas relações com outras línguas com as quais convive em cada um dos Estados-membros que integram a CTLP. Portanto, foi-me pedido que introduzisse aqui o tema da importância da língua portuguesa no mundo, o que é uma pergunta melhor do que aquela que eu costumo fazer, que é: então, e como é que está a língua portuguesa? Me parece sempre quando entramos no hospital e perguntam: como é que está o diretor? Eu normalmente digo que está bem, obrigado, está melhor. Eu é que gostei mais da pergunta de hoje, sobre a importância da língua portuguesa. Ora bem, sobre a importância da língua portuguesa, eu estava mesmo dito, estou mesmo cansado, mas sobre a importância da língua portuguesa, o que se costuma habitualmente, se calhar pegando o que é habitual quando nos pedem para falarmos da importância da língua portuguesa, o que é habitual nessas situações é avançarmos com alguns indicadores que já os ouviram aqui hoje, alguns deles, e eles são sistematicamente repetidos. E os indicadores são aqueles que agora se veem um bocadinho melhor. Que a língua portuguesa é a língua oficial de 9 Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e também de uma região administrativa especial, Macau. Dizemos que é falada por mais de 260 milhões de pessoas, porque de facto as fontes variam, se vamos ao Reino, se vamos às Nações Unidas, se vamos a outras fontes, os números têm alguma variação, que é uma das coisas que importa resolver, é termos uma fonte fidedigna na CTLP para a determinação dos indicadores de número de falantes. É falada por 260 milhões em 4 continentes, e, portanto, representa, que é um número importante, 3,7% da população mundial fala português, e estamos apenas a falar como língua materna ou língua não materna em contexto de língua segunda, será o caso em alguns dos países.
Dizemos que é a quarta língua mais falada entre as línguas maternas. Dizemos também que, segundo as Nações Unidas, em 2050 este número aumentará para 400 milhões e em 2100 atingir-se-á provavelmente os 500 milhões de falantes em língua portuguesa, face, sobretudo, ao crescimento dos países africanos, particularmente Angola e Moçambique, que têm crescimentos demográficos que se perspectivam muito fortes. Se juntássemos os países todos de língua portuguesa, as nossas economias fariam a sexta economia mundial. Isto significa que os nossos países têm peso nas relações económicas que decorrem hoje em dia. Também dizemos, por isso, que a riqueza gerada no contexto da CPLP representa 3,6% da riqueza mundial e, mais importante ainda, os países de língua portuguesa detêm 5,48% das plataformas marítimas e nós sabemos que a economia do mar é hoje um tema central na agenda internacional, os oceanos e a economia azul, e também sabemos que 16,3% da disponibilidade de reservas de água doce, o tal petróleo branco de que se fala, 16,3% das reservas mundiais de água doce estão também nos países de língua portuguesa que ocupam qualquer coisa como 7,2% da superfície terrestre. Bom, o português é a sexta língua mais falada na internet, estamos ali numa posição de disputa com mais 3 línguas e, portanto, tanto podemos melhorar a nossa posição para quinta como cairmos para oitavo ou nono, depende de nós, fundamentalmente, e sim, no Facebook somos nós lá. A língua portuguesa, se nós somos a quarta língua mais utilizada no Facebook, e temos a língua presente em 32 organizações internacionais. Eu não tenho muito tempo, tenho de conversar, mas para vos dar uma ideia, o nosso problema é que somos grandes frequentadores de internet em conteúdos em português, mas consumimos muito, por isso é que somos a quarta, mas produzimos pouco. Isto é, estamos a ser grandes consumidores de conteúdos, na maior parte dos casos de baixa qualidade, de baixa substância, mas estamos a introduzir na internet pouco conteúdo em língua portuguesa. Ora bem, isto para vos dizer que poderíamos ainda continuar aqui com os indicadores, mas o que eles procuram mostrar, e aquilo que eu vos quis mostrar aqui, é uma e a mesma coisa. Qualquer língua, a portuguesa também, é portadora de um valor. Um valor pode ser um valor económico, pode ser um valor cultural, científico, simbólico, demográfico, enfim. Um conjunto destes valores que confere a uma língua um determinado poder. As línguas são instrumentos de poder, de exercício de poder. E por isso dizemos que há línguas que são mais poderosas porque reúnem mais valor em si. Ora bem, uma língua que tem mais poder tende não só a afirmar-se mais, mas também a beneficiar aqueles que a falam. Porque é evidente que um falante de uma língua que tem poder beneficia o próprio desse poder que a língua que usa tem. E nesta perspectiva, aquilo que vos queria dizer é que falar e promover o português em diversos setores e atividades transforma os falantes da língua em atores fundamentais na criação de valor, claro, mas também, ao mesmo tempo, em beneficiários desse valor que a língua portuguesa encerra, ou seja, dito de outro modo, ao falar e usar a língua portuguesa nos diversos perfis sociolinguísticos, como língua materna, língua não materna, e os especialistas depois utilizarão essas terminologias todas, reforçamos os indicadores que impulsionam o seu valor. Aqueles indicadores que eles estavam, somos nós que os fazemos. Somos nós ao utilizar a língua, somos nós ao colocá-la em contexto, seja na produção científica, como bem vi aqui com uma revista cujos diretores e editores dou e escreveram os textos dos meus parabéns. Somos nós que, ao aplicar a língua nos diversos contextos e nas diversas atividades, reforçamos esse valor que ela tem, que, por sua vez, se reflete em nós próprios. Esta é uma das razões, o valor que a língua portuguesa hoje em dia tem, é uma das razões porque ela hoje tem vindo a crescer o número de países onde ela hoje é ensinada e aprendida. Para vos dar uma ideia, ultrapassámos já os 40 países onde a língua portuguesa é a língua curricular no ensino básico e secundário. E também sabemos que, a nível do ensino superior, a língua portuguesa é hoje já oferecida em mais de 80 países,
O que, se formos à lista das Nações Unidas, significa que 45% dos países que constam na lista mundial, que tem 193, já têm o português. Vou dizer aqui uma coisa que é politicamente muito incorreta, mas se considerarmos que nesses 193 há um conjunto de 20 países que, de facto, quer dizer, não estamos à espera que vá no ato vai ensinar português, mas nesses 80 que nós temos ali, são de facto países muito importantes na ordem mundial. Isso é um bom sinal para a língua portuguesa. Queria ainda acrescentar, se me permitirem, os meus colegas do painel, acrescentar duas notas muito rápidas. A primeira tem a ver com a defesa de um princípio que se alinha com outras preocupações que temos, por exemplo, na área da ecologia. Hoje falamos muito da preservação da diversidade, da biodiversidade. Pois, nós também temos de falar disto para as línguas, temos de ter esta consciência da defesa do multilinguismo e, portanto, da ecologia das línguas, da proteção das línguas, como um direito, uma necessidade, já está ali, um direito, uma necessidade e uma vantagem, obviamente. Sabemos, já hoje aqui também ouvimos, a tendência hegemónica do inglês. Isso não está em causa o papel que o inglês tem como língua de comunicação internacional. Não é isso que estamos a discutir. Mas temos que defender a aprendizagem de outras línguas que encerram, que têm igualmente uma dimensão global e que abordam outras formas de organizar o pensamento e, portanto, também de perspectivar e nomear o mundo. E é isto que também nós fazemos quando utilizamos a língua. Organizar o pensamento, mesmo no que diz respeito ao pensamento científico, não é igual em todas as línguas. E ao publicarmos, ao escrevermos em português nas várias dimensões no pensamento científico, também académico, é evidente que isso é também uma forma de veicularmos uma maneira de organizar a ciência que tem a ver com a forma como as línguas nos ajudam a perspectivar o mundo. Aceitando, pois, a ideia de que uma língua é também uma forma de ver e de designar o mundo, então, falar português, independentemente das outras línguas maternas ou adicionais que tenhamos, constitui uma forma diferente de nos ligarmos ao mundo. E quanto mais formas tivermos de nos ligarmos ao mundo, maior seria a possibilidade de nele circularmos e de contribuirmos para a promoção de valores essenciais e que a nossa língua tem bem presentes, como a cooperação, a paz, a interculturalidade, o desenvolvimento sustentável, a ciência aberta e tudo o que nós nos identificamos nessa grande comunidade que é a CETEL. E, portanto, falo num instante de língua e comunidade, porque tem a ver, esta minha segunda nota, com o que temos presente, temos logo nesta sala, temos aqui diversidade de nacionais da CPLP, e, portanto, eu diria timorenses, portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, enfim, e o resto que eu não digo aqui, têm não só a particularidade de partilharem uma língua, mas de constituírem em torno dessa língua uma comunidade. É uma comunidade de afetos, é uma comunidade de interesses, é uma comunidade de valores, é uma espécie, que é o mais importante, de caça comum, que todos nós habitamos, porém, num absoluto respeito por si próprio e por aquilo que é a identidade e a história de cada um dos povos que se encontram nessa língua, na língua portuguesa. E, portanto, no respeito por nós, pelas nossas identidades e pelas identidades dos outros que coabitam connosco nessa língua e que são uma espécie de um condomínio comum em que nós somos alguns dos locais. Bom, uma língua, portanto, com a qual alargamos a nossa cidadania, sabendo que a língua portuguesa é hoje, pela sua diversidade e pela importância que assume na construção de identidades diversas, que também já aqui foi falado, ela é, portanto, para mim, uma língua africana, uma língua asiática, uma língua sul-americana, uma língua europeia. Não é necessariamente, a professora Isabel Margarida, na sua visão pluricêntrica, certamente também desenvolverá este tema muito melhor que eu, mas é uma língua que nós queremos endógena a estes contextos onde ela está, onde ela funciona, sendo que há uma matriz comum que nos une, mas é importantíssimo termos noção da construção de identidades locais que ela potencia. Portanto, eu diria que o português é, afinal, uma língua de muitas pessoas, de muitas vozes,
E é certamente uma língua de muitas culturas. Eu tenho ali, diz ali, três objetivos. Isto é a visão de Carmen, desde a humana, a representação de Portugal, dirigir o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Aquilo que me preocupei em fazer foi construir uma visão para a instituição e colocar, porque as visões que precisam não valem muito, e colocar alguns princípios e alguns objetivos de ação. Estão ali, enfim, projetos e ferramentas que impulsionam essa gestão multilateral da língua, a aproximação às comunidades de prática da língua, ou seja, onde a língua existe no terreno das pessoas, e, por fim, o desenvolvimento institucional da língua. Deixem-me só dar-vos 6 exemplos de alguns dos projetos que temos em desenvolvimento, alguns que já vinham na parte dos livros. Tem 2 cujo conhecimento me parece interessante, sobretudo pensando nos professores e nos estudantes do ensino superior que aqui estão. É uma ferramenta essencial, que é o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que parte daquilo que foi o trabalho do levantamento efetuado, com a participação, aliás, de eminentes investigadores que estão aqui connosco, que parte dos vocabulários ortográficos nacionais. É evidente que esta é uma ferramenta muito importante, ela está disponível no site do BILT para consultarem aquilo que é quer o vocabulário nacional de Timor, quer o vocabulário comum para a língua portuguesa. O segundo projeto que eu referiria, que vai estar aqui para a semana também no destaque, que é um portal do professor de português como língua estrangeira, segunda, para as várias todas, mas enfim, é um portal que eu gosto do portal no princípio, depois tem coisas para ser corrigidas, mas eu gosto do princípio, que é um princípio participativo. O que lá está são materiais desenvolvidos por docentes em todos os países da CPLP. E, portanto, é um portal participativo em que profissionais que ensinam a língua portuguesa têm um conjunto de recursos que podem utilizar na sua vontade. Podem alterar, podem adaptar, podem ajustar, mas têm sempre ali uma base de apoio para não estarem isolados, que é um problema que muitas vezes acontece com os docentes de língua portuguesa em muitos contextos. É o isolamento após a formação universitária, vão para o terreno e de repente dão um corte. E há ali um isolamento. Este portal pode ajudar a quebrar esse isolamento. E depois também há alguns projetos que estamos a desenvolver. Com a Universidade de Porto, e está aqui a professora Isabel Margarida, que aliás já esteve a dar uma formação nessa matéria, que é um projeto importantíssimo. A constituição desse corpus do português oral, da CPLP, é um projeto muito importante, porque ele vai nos permitir fazer um levantamento sincrónico de como falamos em cada um dos países da CPLP hoje, e como partimos de uma matriz comum naquilo que são o lançamento das entrevistas, provavelmente vai nos dar uma boa ideia não só da variação, mas também de algumas estruturas e de algumas estruturas de frequência. É um projeto muito importante, estamos muito entusiasmados no BILT com este projeto e muito entusiasmados também que Timor vai ser o primeiro país efetivo onde vamos aplicar. Estamos em Cabo Verde, correu bem, e portanto Timor é o primeiro país que escolhemos exatamente para fazer o arranque oficial deste projeto e desde já com a colaboração que eu agradeço de todas as autoridades timorenses. Temos um segundo projeto que vim cá também lançar aqui um desafio, que é estamos a constituir uma base de dados. A terminologia é uma área fundamental hoje também. Sem terminologia não fazemos nada. É fundamental para profissionais, é fundamental para os discursos, para o discurso académico também, obviamente. E, portanto, estamos a desenvolver também em Cabo Verde. É mais fácil para mim porque estou em Cabo Verde e, portanto, a primeira introdução é ali uma introdução para o cidade. Mas, como vos digo, estou aqui também para Timor também ser o segundo contexto onde vou lançar esse projeto, que é a constituição de uma base terminológica, textual, terminológica e textual, não é só terminologia, mas os textos de enquadramento jurídico ou parlamentar. Ou seja, os parlamentos são as casas da democracia, mas os parlamentos são também as casas da língua portuguesa. E, portanto, constituirmos uma ferramenta que faça o levantamento de toda a terminologia jurídica ou parlamentar é uma ferramenta importantíssima, não só para os profissionais, para os políticos, para os parlamentares, mas também para os jornalistas e para toda a gente que trabalha à volta do Parlamento. Ora, o meu desafio é que em Cabo Verde seja o segundo país em que podemos lançar este projeto de constituição da ETERN, aqui à ANCD, Assembleia Nacional de Cabo Verde, como disse no projeto inicial. Por fim, 2 projetos, as terminologias técnico-científicas na área da CPLP, escolhemos 4 áreas que são muito importantes na área da terminologia na política externa da CPLP, alterações climáticas, saúde, migrações e desenvolvimento sustentável, economia circular, e um último texto,
que é o catálogo digital dos autores de língua portuguesa. Não temos na CPLP nenhuma ferramenta que junte autores contemporâneos de todos os países. Temos catálogos parcelares, nacionais, por países, por editoras, não temos nenhum catálogo transversal da CPLP. Se alguém, fora dos nossos contextos, ou nos nossos contextos, quiser saber escritores que existem em qualquer um dos nossos países, não. Mas vai ver. Bom, falei lá fora, permitam-me, eu preciso entender isto rapidamente. Permitam-me que já fui falando com algumas pessoas, porque os prazos terminam quarta-feira, esta quarta-feira. Mas ali, eu já conversei com algumas pessoas e já identificamos até algumas oportunidades. Temos ali alguns projetos de que são importantes. O projeto de apoio a jovens cientistas para participarem em congressos e seminários internacionais. Isto é, temos uma linha de financiamento criada, que fecha na quarta-feira, para jovens investigadores até 35 anos poderem participar num congresso ou num seminário. Há um apoio para a viagem, há um apoio para a estadia, há um apoio para a inscrição. Temos um projeto, temos um fundo de apoio para a realização de congressos e seminários. Se os centros de investigação, a universidade têm perspectiva de realização de um seminário na área da língua portuguesa, o IUP criou um fundo para apoiar a universidade, pelo menos para poder, desse modo, convidar alguém para vir com o valor que é dado. Temos um fundo de apoio a pequenos projetos, fundo criado também este ano, pela primeira vez, que apoia pequenos projetos na área do desenvolvimento do acesso e da utilização da língua portuguesa, e um programa de residências para escritores. Desculpem-me se me alongei um bocadinho, mas queria mesmo estar convosco para aproveitarmos o resto que eu já não nos mais. Muito obrigado e até já. Vai falar sobre a importância do ensino do português, língua segunda em Portugal. A professora é professora catedrática de Linguística da Universidade do Porto. Tem como área de investigação pragmática e não ser o discurso. Vai falar do discurso, materialismo cívico, etc. Estudos comparativos entre a língua românica, a educação da linguística, o ensino do português, língua materna e não materna. E faz parte do é autora de mais de 180 publicações. Orientou 13 teses de doutoramento e 109 teses de mestrado, 4 projetos financiados, 13 livros. Diretor do mestrado de Português de Língua Segunda Língua Estrangeira e membro do Conselho Científico. Também vice-presidente do Conselho de Representantes e coordenadora local Erasmus da FUN.